Este livro prevê o futuro, a menos que seja o livro de Apocalipse. E quando você ler o livro de Apocalipse, sempre leia o livro de Daniel. O livro de Daniel em uma mão, o livro de Apocalipse na outra, e na sua frente o jornal diário. E todos eles se conectam, porque Daniel é um livro de profecias. Mas o que quero falar sobre Daniel hoje é um incidente que aconteceu em sua vida, ao qual acho importante nos voltarmos, e não vou tomar tempo para ler para você. É a história de Daniel já em Babilônia. Ele havia sido levado para a Babilônia desde Jerusalém. Jerusalém tinha passado pelo julgamento de Deus, como Jeremias havia predito. Todos os julgamentos que Jeremias previu, todos os julgamentos que os profetas previram, se cumpriram ou ainda se cumprirão. Esta é a palavra de Deus. É uma palavra infalível. E em muitos lugares das Escrituras, a Bíblia prediz aquele futuro dia de julgamento e aquele período futuro de julgamento que virá sobre o mundo. Bem, Jerusalém foi julgada como Jeremias havia previsto. Ele disse que, a menos que Jerusalém se arrependesse de seus pecados, ela seria julgada. E o julgamento veio. E entre aqueles que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, a 2.400 quilômetros de distância, estava o jovem Daniel e seus amigos. Eles eram apenas adolescentes e foram levados para a Babilônia. Daniel foi um dos jovens especialmente escolhidos por Nabucodonosor para ser levado à Babilônia e treinado na sua corte, sendo instruído em todas as artes e ciências dos babilônios. Agora, quando este capítulo se inicia, Nabucodonosor já está morto. Daniel tinha sido amigo, profeta e primeiro-ministro de Nabucodonosor, mas agora ele foi, de certa forma, esquecido, porque agora um jovem está no trono, chamado Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, o grande rei. Naquela época, Babilônia era o maior império do mundo, era a nação mais poderosa do mundo, era a nação mais rica do mundo, e a Bíblia retrata o rei Belsazar como jovem, rico, poderoso, mas ao mesmo tempo egocêntrico, arrogante. E a Bíblia ensina que Deus odeia o orgulho. E Jesus diria anos depois, em Mateus 23, quem se exaltar será humilhado. Se você tenta se vangloriar de quão grande é e deixa Deus de fora, ou age como se pudesse resolver seus próprios problemas e organizar sua vida sem a ajuda de Deus, Deus diz, eu vou derrubar você. Além disso, ele era um homem muito despreocupado. Ele amava o conforto e o prazer. E a Bíblia diz, ai dos que estão à vontade. Nós, na América, estamos em paz, em comparação com o resto do mundo. E assim, Belsazar havia acabado de ganhar algumas vitórias militares. E seu pai, que era um grande general, estava nas fronteiras, liderando suas tropas de vitória em vitória. Então Belsazar decidiu que queria comemorar. Ele resolveu dar uma grande festa, a maior que Babilônia já tinha visto. Babilônia com todo o seu glamour. Babilônia com toda a sua riqueza. Ele disse, faremos a maior festa da história do mundo. Então, ele ordenou as melhores danças, os melhores vinhos, as melhores comidas, e enviou convites a 1000 dos seus lordes e damas de todo o império para que viessem. E eles chegaram em suas carruagens enfeitadas de joias, enquanto estavam festejando, dançando e bebendo nos jardins suspensos que Nabucodonosor havia construído para sua esposa Midiana. Belsazar ficou bêbado. Lá estava ele, rei de um império, mestre de um banquete, o centro de todas as atenções, dançando a noite toda. Mas a Bíblia diz, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Belsazar, cuidado, o julgamento está vindo, você está indo longe demais. Há um ponto além do qual a paciência de Deus não vai. Existe uma linha traçada entre as nações, entre indivíduos, famílias e comunidades. Jó disse, os que lavram a iniquidade e semeiam a maldade, isso colherão. Continue lavrando sua iniquidade,
Continue semeando sua maldade. Um dia você vai colher isso.